Técnico Filipe Luiz já toma a primeira decisão contra a indisciplina no Flamengo. Zagueiro Léo Pereira chega atrasado para o treino e é multado. Corinthians não concorda com o pagamento de nova multa de R$500 mil para escalar Hugo Souza e condena tom desnecessário do Flamengo. Clube rubro-negro tem 4 dos 7 convocados titulares em suas seleções 48 horas antes do Fla-Flu. Gerson se queixa de dores, mas minimiza e diz que quer entrar em campo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Final da data FIFA e como é bom dizer isso! Os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, estão de volta. Data FIFA agora só lá em novembro, mas é daqui a pouco, né? Porque hoje é dia 16. Por falar nisso, uma excelente quarta-feira para você que me acompanha e também para toda a sua família. Campeonato Brasileiro volta hoje. Nós já temos 2 jogos, São Paulo e Vasco, lá no Morumbi, 9h45 da noite. Fortaleza recebe o Atlético Mineiro em Fortaleza, também 9h45. Amanhã nós temos Corinthians e Atlético Paranaense, Flamengo e Fluminense. Esse jogo vai acontecer 8 da noite no Maracanã. Teremos na sexta-feira Atlético Goianiense e Cuiabá, Botafogo e Criciúma, aqui no Rio de Janeiro, né? Esse jogo, inclusive, vai ser no Maracanã. Botafogo e Criciúma. O Botafogo fez uma solicitação ao presidente Rodolfo Landim, que aceitou prontamente. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, também não se opôs. E teremos aí, na sexta-feira, também Cruzeiro e Bahia. E Internacional e Grêmio já no sábado. No sábado também tem Vitória e Bragantino, Juventude e Palmeiras no domingo. O único jogo no domingo. O Palmeiras jogando depois de todo mundo, né? Que loucura. Nada mudou. Então, o Campeonato Brasileiro de volta. E no domingo o Flamengo enfrenta o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, o jogo da volta. Bom, vamos falar aqui da situação dos convocados, né? Porque tem muita gente aí me perguntando, Rafla, e aí, quem vai a campo contra o Fluminense amanhã? Quem foi titular por sua seleção? Quem jogou quantos minutos? Olha, o Flamengo montou aí um planejamento. Tô deixando aqui esse QR Code para você seguir as nossas redes. Todas as redes do Rafla, todas as plataformas, hein? Tá aqui o nosso QR Code, o link tá no comentário fixado. O Flamengo montou aí um planejamento para ter a maioria dos convocados à disposição no último treino aí, né, do Fla-Flu de quinta-feira. O último treino é hoje. O Filipe Luiz vai ter a oportunidade de trabalhar com alguns dos convocados, né? Mas antes, vamos trazer aqui um resumo dos 7 convocados rubro-negros na data FIFA. 4 foram titulares por suas seleções na noite de ontem, pela 10ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026, ou seja, 48 horas antes do clássico contra o Fluminense, né? E aí quem foi titular preocupa pela questão física, vai passar por uma reavaliação no departamento médico, em conjunto com a comissão técnica. Filipe Luiz vai conversar com os atletas. Então anota aí, Gerson, Gonzalo Plata e Pulgar foram os que mais atuaram. O Meia foi o único do trio que não foi substituído. Atuou os 95 minutos da goleada do Brasil, 4-0 sobre o Peru, no Mané Garrincha, em Brasília. Foi inclusive um dos destaques do time e quase fez um gol, né? Jogou muito aí o Coringa, tá voando, tá na melhor fase da carreira. Olha, ele se despediu da seleção brasileira queixando-se de dores, mas não deve ser problema aí para o Flamengo nesse momento decisivo da temporada, até porque o Gerson é fominha, né? E o Gerson, ele não se machuca tanto, ele não tem um histórico de lesão. E aí ele deixou lá o Mané Garrincha com dores no pé, decorrente de uma inflamação na unha, porém, segundo o próprio jogador, o problema não é grave e deve ser resolvido com a ajuda de uma
podóloga nos próximos dias. E aí o Gerson disse ontem, vou chegar ao Rio amanhã, fazer a recuperação e ver com a fisiologia. Quinta-feira estamos lá. Questionado se desejava disputar o Fla-Flu, Gerson afirmou, sempre. O Gerson que é cria do Fluminense, né, cara? Será que vai ter lei do ex, hein? Ah, vai, mas o Gerson é rubro-negro, é Flamengo desde criancinha, desde do ventre de sua mãe, o Gerson é rubro-negro. Seu Marcão, pai do Coringa, já falava, ele queria realizar o sonho de jogar no Mengão e a gente vê, né, o brilho nos olhos do Gerson quando ele entra em campo, honrando aqui esse manto. Sobre o Gonzalo Plata, ele saiu nos acréscimos do empate do Equador em 0-0 com o Uruguai, lá em Montevidéu, e jogou ao todo 96 minutos. Ele também já tinha sido titular no 0-0 contra o Paraguai, na última sexta, quando quase fez um gol. Para você ter uma ideia, o Pulgar, ele não jogou o primeiro jogo porque estava suspenso pelo Chile, mas ontem ele foi a campo e foi substituído na reta final da goleada sofrida pelo Chile por 4-0 para a Colômbia em Barranquilha e ficou em campo 89 minutos. Rapaz, a Colômbia tá jogando um futebol bonito, né? O futebol bonito que a Colômbia tá jogando, rapaz. Os caras estão realmente nos trilhos, né? Tá? Colômbia e Argentina, do futebol sul-americano são as duas melhores aí seleções que estão atuando no momento. E aí, o quarto e último rubro-negro titular foi a Arrascaeta, que jogou só 46 minutos do primeiro tempo contra o Equador e foi discreto, mas já tinha atuado a partida do Uruguai diante do Paraguai na última sexta-feira. E aí, nesta terça, ele saiu no intervalo e deu lugar a Nicolás de la Cruz, que foi em campo durante 50 minutos do segundo tempo, também sem nenhum destaque. Varela e Fabrício Bruno não saíram do banco de reservas. O Flamengo fretou um avião para buscar aí o trio uruguaio e Gonzalo Plata em Montevidéu. E a dupla brasileira retornará com a seleção para o Rio de Janeiro. O treino desta quarta-feira foi marcado para o período da tarde, para dar tempo da rapaziada chegar e tal, descansar um pouquinho mais, ter aquele bate-papo com o Filipe Luiz, antes de participar aí dessa última atividade. Na data FIFA anterior, Varela e Pulgar viveram situação parecida, eles jogaram na terça, a partida inteira por suas seleções, retornaram no dia seguinte e foram relacionados para enfrentar o Bahia na quinta pela Copa do Brasil, porém, por causa do desgaste, ambos ficaram no banco. Como não entraram em campo, Fabrício Bruno e Varela não preocupam e viram opção aí para o Filipe Luiz para esse clássico contra o Fluminense, e os demais, como eu disse no início do vídeo, serão reavaliados, né? Aqueles que foram titulares aí por suas seleções. Então vamos aguardar, porque o Flamengo tem um jogo importante domingo, 4 da tarde, contra o Corinthians. Esse jogo aí vale a classificação para a final do torneio nacional, né? E aí, os prováveis substitutos, se os titulares não puderem entrar em campo, nós temos aí o Alan, o Alcaraz e o Michael, né? O lugar aí do Plata, né? O Plata tem sido aí reserva com o Filipe Luiz. Então vamos ver aí o que o Mr. Filipinho vai aprontar. Ainda por falar em treino, olha essa daqui, ó. O Filipe Luiz teve que tomar aí a primeira decisão contra um ato de indisciplina de um atleta. Não tem aquele negócio de amizade. Ah, é amigo. O Filipe Luiz, até bem pouco tempo era jogador. Ele vai entender, ele vai passar a mão por cima. Nada disso. O Filipe foi com tudo e, assim como o departamento de futebol, contribuiu aí para uma punição do zagueiro Léo Pereira, que foi multado pelo Flamengo por chegar atrasado no treino. O fato aconteceu na semana passada, na reapresentação do elenco, após 3 dias de folga, a data FIFA. A informação foi do jornalista Vene Casagrande. Como é que o cara, o Léo Pereira, ele consegue chegar atrasado depois de 3 dias de folga? O cara tá descansando lá com a família. Viajou, sei lá, faz o que ele quer na folga. Aí, 3 dias de folga. Aí a reapresentação, marcado para período da tarde, 15 horas, 3 horas da tarde. E conseguiu chegar atrasado, amigo. Que loucura! Aí, o que acontece?
O Léo Pereira estava voltando de Santa Catarina, teve um problema com o voo, ligou para avisar o clube. O zagueiro cogitou fretar um jatinho, olha o desespero. Só que não havia tempo hábil. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, ele foi direto para o Ninho, mas já havia perdido a atividade. O Léo Pereira treinou sozinho após o horário do grupo. Foi informado que o zagueiro não chegaria a tempo. Como se tratava de um treinamento praticamente todo físico, o fato dele ter feito o trabalho à parte não foi considerado um grande problema para a comissão. Mesmo com a diretoria entendendo que houve um imprevisto, a decisão foi cumprir a regra no clube para não abrir exceções. Léo Pereira foi multado em uma porcentagem do seu salário, vai doer no bolso, e a punição foi comunicada ao elenco, até para dar o exemplo, né? Alguns jogadores já foram punidos em relação a atraso, a falta de treino, enfim, então tem que seguir aquela linha. Senão, se afrouxar para um, pune o outro, aí alivia o outro, aí fica sem comando, né? Você perde aí a mão. E aí, mas ele não foi punido esportivamente, tá? O zagueiro voltou a trabalhar com o grupo na quinta-feira, vem treinando normalmente, deve até ser titular contra o Fluminense, mas ontem o Felipe Luiz ele colocou o Cleiton, né, para atuar ao lado do Léo Ortiz. Então, até a gente estranhou aí, mas tá explicado, né? Por que o Cleiton ontem treinou com o Léo Ortiz na zaga. Tá explicada essa punição aí, esse atraso, veio a público através do jornalista Vene Casagrande. A multa do Léo Pereira vai na mesma linha da aplicada a Gabigol em maio, quando o atacante teve uma foto vazada onde aparece vestindo a camisa do Corinthians. O zagueiro Léo Pereira recentemente completou 200 jogos com a camisa do Mengão, titular absoluto na era Tite. O zagueiro manteve o posto nesses primeiros jogos com o Felipe Luiz. O time volta a campo amanhã. E aí, torcedor, o que você achou? O Flamengo agiu corretamente em punir o Léo Pereira, mesmo com toda a justificativa do zagueiro, do voo atrasado, enfim. E ele deve ser titular com esse problema? Uma coisa não interfere a outra? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Vou falar agora da Flabet, a bet da nação rubro-negra. Olha, a Flabet está preparando uma grande surpresa para o dia do flamenguista. Tem novidade, tem coisa boa chegando e a Bet 100% rubro-negra está preparando uma grande surpresa para você que está seguindo o perfil oficial. É flabet.br, flabet.br. Procura aí o perfil oficial da Flabet, porque você não pode ficar de fora, né? Depois você não diz que eu não avisei. Para participar, é preciso seguir o perfil oficial flabet.com. Já aproveita para fazer o seu cadastro, porque você pode ganhar até 600 reais em bônus no primeiro depósito. Jogue com responsabilidade e é para maiores de 18 anos. Na Flabet você encontra as melhores odds, saques rápidos, depósito protegido e suporte 24 horas. A Flabet é a bet da nação rubro-negra que chegou com tudo, com o pé na porta. Bom, a gente passa aqui para o próximo assunto e, gente, é um assunto que está dando o que falar. Ainda a situação envolvendo Corinthians, Flamengo, Hugo Souza e dessa vez até a empresa Brax, que serviu aí como fiadora no caso do Mateuzinho e foi colocada como fiadora nessa questão do Hugo Souza, lançou uma nota oficial e se pronunciou. Bom, primeiro o Corinthians está muito chateado, para não dizer outra palavra, para não xingar um palavrão aqui, que tem muitas crianças que assistem o Rafla, muitas mulheres, muitas famílias. Então o Corinthians está chateado, para não dizer outra coisa, com o Flamengo. Busca uma solução para concluir a negociação pela compra de 50% dos direitos econômicos de Hugo e não gostou aí do tom do Flamengo e acha que tudo isso que o Flamengo está jogando para a galera, é política. Além disso, a diretoria alvinegra tenta minimizar os impactos que considera um movimento coordenado do Flamengo às vésperas da segunda e decisiva partida da semifinal da Copa do Brasil. Para o Corinthians,
Isso aí não passa de uma pressão que o Flamengo faz por conta aí desse jogo da volta da Copa do Brasil lá na Neoquímica Arena. O Corinthians entende que a pressão pública feita pelo Flamengo na negociação pelo goleiro tem dois objetivos. O primeiro é minimizar perante o torcedor rubro-negro a perda de um jogador que se destacou por um valor considerado abaixo do mercado e aumentar a pressão emocional em cima do goleiro e da equipe dias antes de um jogo que tem a vaga na final e premiação milionária. Amigo, o jogo é jogado, lambaria é pescado. Faz parte. Se for isso, se for uma tática do Flamengo, pode ser, tá válido, mas só chegou essa situação porque o Corinthians não pagou. O Corinthians é devedor, o Corinthians está quebrado. O diretor disse que o clube não é um clube caloteiro, não que o Corinthians seja um clube caloteiro, mas pede paciência, né? Com os clubes que a gente comprou o jogador, com os empresários que estão aí com parcelas em atraso, enfim. Como é que o cara é devedor e pede paciência para a empresa que precisa receber o dinheiro, que já passou do prazo? É uma brincadeira isso que o Corinthians está fazendo. Bom, e aí, diante disso, a orientação interna é evitar comentar o assunto publicamente e deixar a negociação por Hugo Souza ser conduzida por Fabinho Soldado, executivo de futebol, ex-Flamengo, e Vinícius Cascone, diretor jurídico. O presidente Augusto Melo acompanha o caso sem participar de conversas com o rival, com o Flamengo. O Augusto Melo não quer conversa. Há um entendimento no Corinthians de que o Flamengo não esperava o sucesso conquistado por Hugo Souza e pouco mais de 20 jogos e 4 meses atuando em São Paulo. Por isso, segundo pessoas ouvidas pelo GE, Globoesporte.com, a direção do time carioca tem jogado para a torcida e usado um tom desnecessário ao dificultar a negociação da venda do goleiro, já que não pode alterar os valores pré-acordados em contrato. Olha, isso aqui é o maior absurdo que existe, né? O Flamengo recusa daqui e fala isso, isso e isso. Aí o Corinthians reclama de lá e diz que no contrato não tem nada de pagamento à vista, não tem nada que tem que ser no Pix. Olha, o Flamengo não ia dar esse mole, dizer uma coisa que não está pré-estabelecido em contrato. Não vai viajar e inventar. Não tem essa, não tem lógica. Se o Flamengo está dizendo que não aceita a garantia da Brax, que é uma empresa que entrou como fiadora do Corinthians e que já atrasou a parcela do Mateuzinho, o Flamengo está correto. E se o Flamengo, além de garantia, quer o dinheiro à vista, se não tiver em contrato, o Flamengo também está correto. Agora, não estou entendendo essa viagem do Corinthians, né? Ao todo, o Clube Paulista deve desembolsar 7 milhões e 300 mil para adquirir 50% dos direitos econômicos de Hugo. O valor inclui 1 milhão pelo empréstimo, mais 1,5 milhão do pagamento de 3 multas pelos 3 jogos em que o goleiro terá enfrentado o Flamengo durante o período emprestado e mais 4 milhões e 800 mil referentes à porcentagem dos seus direitos. O prazo para um acerto entre os clubes é até o dia 30 de novembro. É o prazo final, é a data limite. Se o Corinthians não pagar até o dia 30 de novembro, não resolver a parada com o Flamengo, o Hugo fica até dezembro e retorna no ano que vem. E aí a direção do Clube Paulista confia que até lá vai conseguir cumprir todas as exigências do Flamengo e honrar o que foi firmado no contrato de empréstimo, com o primeiro de 4 pagamentos sendo feito em janeiro de 2025. Já existe um acerto com o empresário do Hugo para um contrato válido por 5 temporadas, com pagamento de luvas e comissões diluídas ao longo do vínculo. O goleiro deve receber uma importante valorização salarial, tornando-se um dos atletas mais bem remunerados do elenco atual. E aí, a gente tem aqui o comunicado da Brax, né? A Brax é a empresa que podemos dizer assim, parceira do Corinthians, e curiosamente a Brax também é parceira do Flamengo, nas placas de publicidade. E a Brax emitiu um comunicado na noite de ontem para esclarecer o papel de garantia bancária do Corinthians nos acordos com o Flamengo para a contratação do lateral direito Mateuzinho e na execução da opção de compra do goleiro Hugo Souza, emprestado pelo clube rubro-negro ao Corinthians até 31 de dezembro deste ano. Confira agora a nota oficial da Brax.
Diante do caso entre Corinthians e Flamengo, sobre as negociações que envolvem o goleiro Hugo Souza e o lateral direito Mateuzinho, a Brax Sports vem a público esclarecer. Na compra dos direitos do lateral Mateuzinho, por parte do Corinthians, o Flamengo exigiu garantias bancárias para concretizar o negócio. O clube paulista ofereceu o contrato que possui com a Brax, com vigência de 2025 a 2029, pela exploração das placas de publicidade. A partir do suposto atraso de parcela do Corinthians na aquisição de Mateuzinho, a Brax Sports foi notificada pelo Flamengo a respeito da execução das garantias. Notificada extrajudicialmente a enviar ao Flamengo o fluxo de pagamentos destinados ao Corinthians, referentes ao contrato dado como garantia, a Brax respondeu como detalhamento do acordo, informando que os próximos vencimentos do contrato ocorrerão a partir de janeiro de 2025. Os contratos estão adimplentes. A Brax Sports reforça que sua relação nessa negociação é apenas como garantidora e sua obrigação é, havendo eventual inadimplência por parte do Corinthians, repassar ao Flamengo os valores que, por contrato, deveriam ser pagos ao Corinthians no prazo e na forma ajustada entre Clube Paulista e Brax. Portanto, a empresa esclarece que não existe qualquer débito da Brax com os clubes. Olha, o Corinthians vai acabar se queimando, inclusive, com a Brax, hein? A Brax vai abandonar aí, vai chutar o balde, vai pular do barco. E vocês viram aí, né? Havendo inadimplência, a Brax só entrará como garantidora, né? Pagará aí a dívida do Corinthians a partir de janeiro de 2025. Não, o Flamengo quer agora, não quer no ano que vem. Então, muita coisa ainda pode acontecer nessa história do Hugo Souza. O Corinthians está completamente atordoado, tonto nessa negociação. Agora tem que pagar, né, gente? Fica feio aí, todo mundo falando. Corinthians é isso, Corinthians é aquilo. A que ponto chegou um clube da grandeza do Corinthians, hein? Bom, eu volto ainda hoje com muitas novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, essa parte desse vídeo, é porque você gosta muito do Rafla. Você chegou aqui, você chegou até o final. Um beijo pra você, que Papai do Céu abençoe sua vida. Deixe o seu like, deixe o seu joinha, não se esqueça de se inscrever. Botão inscreva-se aqui embaixo e segue as redes do Rafla. Tá aí o nosso QR Code e também o link para você clicar, escolher lá as redes. Você pode escolher qualquer rede do Rafla, rede que você não seguia. Tem informação 24 horas nas nossas redes, Raflamelo 81. Grande abraço para você. Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!